Bom, vamos lá, Leonardo. Vamos passar para a segunda parte. Agora nós vamos analisar os arquivos que foram gerados pelo programa, que eu vou chamar de arquivos, né, simulados, e comparar com os dados experimentais. Na verdade, fazer a subtração dos dados. Como você está vendo na minha tela, você aqui está vendo nessa pasta aqui à esquerda, eu separei exatamente a parte de análise e todas as células controle. Esse, no caso aqui, dados já enviados, foram os dados enviados a você, e você tem as pastas com as 86 células. Então, dentro de cada pasta, você terá um arquivo, como é demonstrado aqui, que é um arquivo. Se você colocar um mouse em cima, ele vai dizer que é um tipo de arquivo que é ABF, chamado de Axon Binary File. Você vai precisar dessa informação, certo? Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Durante as simulações que você fez, agora vamos passar para outra janelinha aqui, o outro navegador da Explorer. Aqui tem um programa que eu passei para você, que é da célula passiva, né, no caso a versão 4.1. Você já fez essas simulações, mas eu vou fazer novamente porque a gente vai precisar disso. Então, quando eu clicar duas vezes aqui no executável que você já tem, ele vai abrir essa janela pedindo o nome do arquivo. Então aqui eu vou só refazer os passos, provavelmente você já tem esses arquivos, que é colocar o número do arquivo, que é o 1481/2008, que é exatamente esse arquivo aqui, só que no formato não de Axon Binary File, ABF, mas como eu falei para você, é T de Tatu, F, que é Axon Text File. São dois modelos diferentes. Então eu vou apertar o OK. E aqui você já fez isso. Apertar 4 taxas de amostragem. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aquele arquivo. E aqui é só você pegar esse arquivo aqui, arrastar para dentro do Clamp Fit, que ele abre automaticamente. Aqui tem o arquivo do Clamp Fit, você já conhece. Eu disse para você apertar a tecla Alt e Enter, que ele vai dar informação. Aqui você tem todas as informações do dado. No caso aqui, a taxa de amostragem, sample rate, é de 50 kHz. Então lá no programa, a taxa de amostragem 50. O tempo final é exatamente o tempo final do episódio, tá bem aqui, ó. O tempo de 250 milissegundos, então boto 250. O tempo do início do estímulo, aí eu tenho que fechar essa tela e ver aonde eu começo o meu estímulo. Então eu tenho aqui meu traçado, vou botar só um episódio visível e vou traçar aqui para ver onde é aproximadamente. Aqui a gente já sabe que é aproximadamente o 53,9, que é exatamente esse ponto aqui. Então 53,9, e o tempo final de estímulo, que é esse ponto aqui, que eu vou pegar o cursor 3 para pegar esse dado aqui, que vai dar o 153,9. Ok? Aqui não é novidade, mas qual o potencial de repouso? Aí você lembra que eu tenho que abrir aquele arquivo que tem todos os dados das tuas células. Então vem aqui em abrir resultados, Open Results. No caso aqui vai ser a versão que eu tenho aqui que você me enviou, é a versão 6, tá? Eu abri a planilha, não vou salvar, eu vou abrir a planilha e agora eu vou procurar os dados das células controle e inicialmente com retificação. Então na com retificação, eu sei que aquela célula era exatamente a célula 12/8/2014, célula 2. É só você vir aqui, ó, que é exatamente essa célula aqui, ó, olha só. 12/8/2014, célula 2 é a primeira linha. Então o potencial de repouso está representado aqui, a resistência máxima está representada aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou primeiramente copiar esse valor, apertar Ctrl C e jogar o valor, Ctrl V, vamos apagar de novo, porque eu apertei tecla demais, Ctrl V. Qual é a resistência de entrada? Na sua planilha você vai ter exatamente
o V máximo, o V final e depois a resistência máxima. É essa daqui, para as células com retificação, você vai colocar a resistência máxima. Então, Ctrl C, Ctrl V. Qual é o valor de tal? O valor do tal é o valor que já está representado também aqui, ó, 5.760, ok. E qual o valor da corrente inicial? Isso é o padrão. A gente vai colocar um valor de menos 0.5 nanoampere. E o delta é de 0.1. Pronto. Ok, o programa fez, pressione qualquer tecla, fechou o programa. O que isso vai significar? Que nós geramos um arquivo dentro da pasta onde está o programa, o executável, que tem a mesma numeração que você colocou no início, 14.81.2008. Só que qual é a diferença? Aqui é o formato, ó, como o mouse está colocado em cima, ATF, Axon Text File. Diferente daquela outra pasta, em que aqui é o ABF, Axon Binary File. Então o que você vai fazer? Você primeiramente vai, onde foi gerado o arquivo, você vai renomear esse arquivo. Cadê renomear? Não tem, mas tudo bem. Eu faço o que? Aperto a tecla F2, tá? E boto simulado, tá? Tem underline sim, traço ATF, certo? Para diferenciar desse outro que tem aqui. E aí eu vou arrastar, né? Cortar o arquivo simulado e vou jogar para dentro da pasta do ATF, ou dentro da pasta onde está o dado experimental. Bom, então na pasta agora tem dois arquivos. Esse que é o arquivo original, né? E esse que é o arquivo que foi gerado pelo programa simulação no formato Axon Text File. Se eu voltar para o Clamp Fit, você vai ver que no Windows eu encontro na linha 3 esse arquivo original, que só tem esse traçado, mas se eu apertar a tecla Enter, aparece todos os dados. Vamos deixar eles aqui expostos. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Se eu quiser visualizar o arquivo que foi simulado, eu vou lá para o Explorer, né, onde está a pasta dessa célula, e pego esse arquivo e arrasto para cá. Ó. Segurando o mouse, ele vai abrir. Perceba bem aqui, ó, que ele abriu o arquivo. Certo? Tudo bem? Ele é bem parecido com o outro, com a diferença que não tem potencial de ação. Mas o que é que a gente vai fazer agora? Feche esse arquivo e deixo o experimental. No experimental, o que é que eu vou fazer? O traçado do potencial de ação, eu vou clicar nele, você viu que ele ficou vermelho. Se eu clicar em cima dos traçados, eu vou selecionar os traçados. Então, clicando no traçado do potencial de ação, eu vou excluir da visão esse traçado. Como é que eu faço? No teclado, aperto a tecla Delete. E aí, veja que ele desapareceu. Mas ele só desapareceu do visual, tá? Ele ainda está na memória. Da mesma forma, eu vou deletar também esse traçado que está na linha 0, que corresponde à corrente 0. E vou deixar só esses 1, 2, 3, 4, 5 traçados da corrente, tá bom? Da corrente clampeada e da voltagem. Por fim, o que é que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui nesse sinal, veja que aqui ficou cinza, clico com o botão direito na parte branca e abre esse menu. Nesse menu eu vou botar Hide Signal, que é esconder sinal. E aí eu vou ficar com o sinal só da voltagem. E agora eu vou fazer um artifício que é salvar esse traçado de voltagem não como ABF, mas sim, que é o Axon Binary File, mas sim como Axon Text File. Então eu venho bem aqui, nesse daqui que é chamado salvar como, e clico nele. No momento que eu colocar salvar como, eu vou pedir para saber, ele vai perguntar onde você vai salvar. E você vai salvar exatamente naquela pasta
dados, já eu boto para carregar, da célula que você analisou. Célula controle, enviados, a primeira célula. Então nessa daqui, ó, é o mesmo formato, só que agora você vai colocar com a seguinte terminologia. É o mesmo número, underline, experimental, traço, ATF. Para que ele seja ATF, você está vendo que aqui embaixo o nome do arquivo eu modifiquei. E eu tenho que modificar o tipo do arquivo. Eu vou ter que colocar não para Axon Binary File, mas para Axon Text File. Então clico aqui e vou para a última opção. E aí, aperta salvar. Ok, ele salvou com Axon Text File. Agora eu vou fazer uma nova gravação. Eu vou salvar ele como Axon Binary File. E aí de novo eu venho aqui, clico nesse rapaz, modifico, clico aqui ó, em cima do experimental, em vez de Axon Text File, substituo o T por o B, substituo agora aqui por Axon Binary File e salvar. Então percebam bem que essa estratégia que eu estou fazendo, Leonardo, é exatamente para eu poder fazer é uma forma que eu consegui encontrar de eu subtrair o traçado experimental do traçado simulado. O que isso significa? Significa que agora na tua pasta, que tinha só um arquivo, que é os dados brutos, que não tem nada, agora eu tenho 3 arquivos a mais. O dado experimental no formato ABF, o dado experimental no formato ATF e o dado simulado no formato ATF. O que é que está faltando? Eu transformar esse dado simulado para o ABF. Então, eu clico agora nele, arrasto esse dado para cá, para dentro do Clamp Fit. Está vendo que ele abriu essas duas opções? A única coisa que eu vou fazer aqui é eu vou esconder o sinal da corrente. Então, na parte branca, seleciono o traçado da corrente. Na parte branca, eu clico com o botão direito, Hide Signal. E do jeito que está aqui, eu vou colocar aí salvar como. Salvo como. Do jeito que está aqui, Axon Binary File, eu clico nesse rapaz, que é o formato original, que é o nome original, boto um underline e lembre que esse daqui é o traçado simulado. Sim, traço ABF, Axon Binary File. Salvar. E pronto, salvou os arquivos. Então percebam que lá na pasta agora, eu vou ter 5 arquivos. Esse daqui, que foi o dado bruto, o dado experimental no formato Axon Binary File, o experimental no formato Axon Text File, o simulado Axon Binary File e o simulado Axon Text File. Ok, agora eu vou subtrair um traçado do outro. Então, quando a gente terminou anteriormente, a gente estava com esses 5 arquivos. No Clamp Fit, agora você vai ter essa exibição, que é a exibição do arquivo simulado ABF. Se você apertar aqui um Window, você vai encontrar ainda o outro arquivo, só que o experimental ABF. Olha só como estão bem parecidos. A diferença é porque realmente você pegou os dados experimentais, colocou dentro do modelinho e simulou. Então vejam que realmente é para ser bem parecido. Mas como esse daqui tem retificação, ó, no simulado ele não apresenta essa retificação. No experimental, ele tem essa retificação. E qual é a estratégia que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o dado experimental, que é esse que está na tela, e subtrair do dado simulado. Então, para isso, o que você tem que fazer? Primeiramente, você vai para o dado simulado e fecha o arquivo. Ok? Fechou o arquivo, deixa o dado experimental aberto, o ABF, e você vem na função analisar, analyze, tá certo? E aí você vai utilizar a função subtrair do controle, subtract control. Clicando aqui, ele vai perguntar, vai ter as opções para perguntar qual é o arquivo que é o controle, o control file.
Então você vai em Select File, escolher o arquivo. E aí para isso, deixa eu ver aqui a pasta, essa daqui. Eu tenho 3 arquivos aqui, ó. O experimental ABF e o simulado ABF. Lembre que o que está na tela é o experimental. E, portanto, você tem que subtrair o simulado. Então, você vai escolher o simulado. Abrir. E do jeito que está aqui, ok. Ele fez a conta e ele desapareceu da tela. Por que desapareceu da tela? Porque ele fez a subtração. Lembre que o teu traçado está em torno de menos 60 mV. E o teu simulado também estava em torno de menos 60. O que é que aquele comando faz? Ele subtrai o atual, que era o experimental, menos o simulado. Poxa, se o atual é 60 e eu subtraio de menos 60, fica menos 60 mais 60 e, portanto, ele tem que ir para o zero. E se você apertar bem aqui, em autoescalonar todos os eixos Y, você vai encontrar exatamente a subtração. E perceba que aqui você vai ter exatamente nesses traçados a subtração daqueles episódios. Tá? E aqui é que você vai analisar a subtração ou a retificação. Se o traçado não tivesse retificação, você há de concordar comigo que o simulado seria semelhante ou muito próximo do experimental, e quando eu fizer essa subtração, todos eles estariam muito próximos do zero, como aconteceu nessa região aqui, como acontece nessa região. Mas aqui nessa região aqui, ó, ela não acontece isso. Então, qual é o dado que você vai analisar? É analisar qual é a amplitude da tua retificação. Então, para analisar a amplitude da tua retificação, eu vou apertar o Enter e veja que ele está no traçado 5, o último traçado, que é o traçado quando você já está muito próximo da corrente igual a zero. Mas eu não quero, eu quero voltar para o primeiro traçado, que é o traçado do sweep 1. Então eu vou apertar menor que é essa teclazinha perto do M, e percebam bem que o teu traçado ele aumenta. Se eu avançar, esse traçado vai em direção ao zero. Mas eu quero exatamente quando eu estiver no primeiro traçado, porque no primeiro traçado, se você lembrar bem, é quando a corrente que eu estou estimulando esse neurônio está em menos 0,5 nanoampere. Então, pensando bem que eu fiz essa subtração, ele chega aqui próximo de zero e aí eu tenho essa retificação. Vamos maximizar essa região aqui, ó. Então vejam que eu tenho isso daqui. E o que é que a primeira coisa que eu vou fazer é saber qual é a amplitude dessa retificação. Então eu trago o cursor 2 para o final do pulso e o cursor 1 bem próximo do cursor 2, com a diferença de um delta de 5 milissegundos, que é aquele mesmo delta que a gente fez lá para as outras medidas. Pronto. O que é que eu faço? Vou escrever os cursores, chamado Write Cursors. Venho aqui nesse botãozinho, clico nele e ele vai escrever qual é o valor da média entre o cursor 1 e 2. Clicando aqui em análise das células, aí eu vou lá na mean entre 1 e 2. Perceba que aqui tem várias informações e bem aqui, ó, a média entre o cursor 1 e 2 foi 3,13. Copio e aí eu vou lançar agora na minha planilha, que tem dados controle, dados com retificação. E aí quando eu clicar aqui, perceba que aqui você já tem preenchimento. Agora vamos acrescentar mais 2 colunas. Aqui eu vou chamar exatamente da amplitude da retificação. Então você pode colocar como amp ret amplitude de retificação, que vai ser em milivolt. E aí você copia o valor, Ctrl V, 3.15. Tem mais um dado que tem que ser feito, qual é? Se você olhar, voltar para o dado, você vai perceber que ele parte aqui, ó, do zero e ele tem um pequeno crescimento, assim como o tal que você fez do decaimento, né, da monoexponencial lá
na análise do circuito RC, que você pegou o tal do decaimento, aqui você tem não decaimento, mas um crescimento, porque aqui ele parte do zero para cima. Então o que você vai fazer? Vai posicionar o cursor 1 mais ou menos na região do zero. Pode ser aqui, pode ser nessa região aqui, ó. Tá? E agora vamos pedir para ajustar qual é a exponencial que dá nesses pontos. Então eu venho em Analyze, utilizo o comando Fit, que é ajustar, e escolho a exponencial padrão com um termo. Do jeito que está aqui, ok. E olha só o que acontece, ele fez o ajuste. E vamos ver qual é o valor que ele deu esse ajuste. Então vamos em Window, Análise das células e veja que aqui tem o A e veja o tal que ele dá, que é 45.4716. Copio, vou até o final com retificação e aqui é a amplitude da retificação e aí você vai colocar uma outra coluna chamada tal retificação, que faz em 100 milissegundos. Tal ret. Ctrl V. E pronto. Então nessa situação agora você vai ter o valor do crescimento, tá, dessa retificação. E aí você vai ter esses dois novos parâmetros, a amplitude da retificação e o crescimento dessa retificação quando você aplica um pulso de menos 0,5 nanopé a essa célula. E por fim, o que a gente tem que fazer, como essa planilha vai ser alterada, vamos salvar a planilha como uma nova versão. Então você vem aqui em Arquivo, File, Save As, salvar como. E aí eu vou tirar dessa pasta aqui, porque a pasta aqui é da célula. Vou colocar na pasta que eu coloquei como Análises. E aqui eu tinha feito a versão 6. Vamos colocar a versão 7. Salvar. Salvei porque depois você vai analisar cada uma das outras células e colocar esses dados aqui embaixo. Da mesma forma você vai fazer sem retificação. Então aqui essa coluna N é a amplitude da retificação, coluna O, o tal da retificação. E aí, lembre que você fez a subtração dos traçados. Aqui é a subtração, embora aqui está como arquivo 1481/2008 ESP ABF. Mas esse daqui é nada mais uma conta que está na memória do computador esperando ou para ser gravada ou para ser rejeitada e excluída. Então, aperte o Enter, porque ele vai exibir todos os traçados. Vejam bem, está aqui, ó, sweep 1, visível de 5 de 5. E agora vamos salvar como esse traçado. Eu salvo como, em vez de análises, vamos lá para a célula onde você fez isso. Aqui, Leonardo, você vai ter que ter muito cuidado, porque no momento que você tiver análise de pastas, né, muito parecidas, por exemplo, 12 do 814 célula 2, 12 do 814 célula 4, célula 6, para você não confundir onde você vai salvar os dados. Então aqui eu já sei que é o 12 do 8, 2014, célula 2. E em vez de ser experimental, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui na célula, no arquivo, né, do dado bruto, só para copiar a numeração e vai colocar a operação que você fez, que foi a subtração, que não precisa ter o acento, tá bom? Então botei underline, subtração, salvar, pronto. Aqui você então tem o arquivo da subtração. Então percebam bem que agora lá na pasta você vai ter 6 arquivos. Você tem um arquivo no dado bruto, que é interessante que você mantenha o dado bruto para que você não altere, que você possa resgatar os dados dele. Os dados experimentais no formato ABF, Axon Binary File, e o Axon Text File. Os dados simulados, tanto ABF quanto ATF. E por fim, o dado da subtração. Porque se no futuro nós precisarmos
ter algumas outras informações sobre esses dados, eles já estão aqui e, portanto, nós podemos ter acesso a esses dados facilmente.